Cara, a comunidade comum, diante do Sermão da Montanha, nós temos esta exortação de Cristo que acabamos de rezar, de não ter medo em nossas vidas. Que estranha exortação que os seus pais, talvez a gente não se considere medroso, talvez a gente leve a vida com bastante tranquilidade e paz. Mas essa exortação do Senhor tem o seu sentido dentro do nosso testemunho cristão. Nós poderíamos lembrar que em tantas situações nas Sagradas Escrituras, onde Deus se manifesta e as primeiras orientações são para nos temer. Nós temos a própria anunciação, quando o Gabriel se manifesta para Nossa Senhora, não tenhais medo, porque o anjo falou aquilo ali, provavelmente porque a revelação sobrenatural, a manifestação do anjo, poderia causar um espanto e o que era que estava acontecendo, e a pessoa sentir que estava em uma situação estranha. Então o anjo já faz a salvação para que não se tivesse medo, porque também a manifestação de Deus nem sempre ela traz coisas tão tranquilas para a nossa vida. Mas a manifestação de Deus ela nos coloca em situações bem difíceis, como também a Nossa Senhora. Nossa Senhora ela foi convocada a ser o Salvador, e as consequências daquele sim poderiam ter levado ela ao apedrejamento, à morte. Então, implicava também uma confiança no poder de Deus. E nós vemos que a manifestação de Deus era muitas vezes para os homens do Antigo Testamento, era a causa do certo receio. Nós temos a famosa manifestação de Deus para Moisés na sacerdote, no livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés e o envia para falar ao faraó. Imagine vocês, o povo camponês, vamos dizer, um pastor indo lá representar o povo diante do faraó, e Moisés deu diversas desculpas. Ele não queria ir. Eu sou bravo, qual vai ser o meu nome, eu vou edificar as pessoas. E Deus sempre resolveu, até que Deus com quem imponha mesmo Moisés para poder o chamado e a ordem de ir diante do faraó. Nós temos essa famosa situação também com Jeremias. Deus se manifesta para Jeremias, e Jeremias também, em vez de desculpa, Senhor, eu sou muito novo, eu sou uma criança, sou muito jovem, essa coisa ainda dá para mim. E o Senhor vai dizer para ele: não digas que és jovem, eu te envio para destruir, para construir. Então, assim, os profetas também, quando eles tinham essa manifestação de Deus, eles sabiam também que tinha algo exigente na manifestação de Deus. Muitas vezes eles davam desculpas, porque não queriam assumir a missão. Então, aqui nós temos nosso Senhor falando: não tenhais medo, porque a missão também do Senhor constituiu os discípulos, constituiu os apóstolos, implicava uma certa coragem. E nosso Senhor não ficou apenas de dizer palavras bonitas para que os outros seguissem, mas Ele mesmo deu exemplo. Podemos pensar aqui quantas vezes nosso Senhor teve que enfrentar os medos, ter coragem para poder assumir a missão que o Pai confiou. Estranho, ao mesmo tempo, o povo esperava muito Messias. Messias também ia ser um tipo de perseguição, porque ia ser o novo rei, se ia ser o novo rei, ia competir com César, competir com Herodes. As pessoas do poder teriam disputa com ele. Então, ao mesmo tempo que era muito esperado, o Messias também havia uma certa dificuldade de acolher esse Messias, porque poderia ocupar o poder que estava lá estabelecido. Então, nosso Senhor teve sim que, para se manifestar, assumir com coragem. E logo, quando ele assumiu com coragem, ali na sinagoga de Nazaré, quando ele disse que as profecias
profecias estavam ali sendo cumpridas. Ora, não era que o povo desejava que as profecias dos tempos messiânicos se realizassem? Quando ele disse que as profecias se realizavam, o povo se revoltou e jogaram precipício abaixo. Ora, se nosso Senhor fosse imbuído pela pressão do seu grupo, da sua cidade, ele não teria falado aquilo, ele teria ficado reservado ao isso. E na sua missão pública, quantas e quantas vezes os judeus desejaram calar a boca de nosso Senhor? Quantas e quantas vezes diz mesmo o texto do Evangelho, dos Evangelhos, que o Sinédrio estava tramando por trás a morte de nosso Senhor, e ele poderia se inibir, poderia beber, calar a voz e fugir, como também nós temos a situação muito clara quando ele foi a última vez para Jerusalém. Ele era guardado e o Sinédrio estava preparado, caso ele se manifestasse ali naquela Páscoa, para prendê-lo e condená-lo à morte. E nosso Senhor poderia não ter ido, mas ele foi para Jerusalém, enfrentou toda a pressão que estava dentro daquela cidade, o Império Romano, os seus guardas lá cuidados, o poder, a violência estabelecida, o poder estabelecido lá na cidade para intimidar a manifestação do Messias ou qualquer revolta política que acontecesse. Mas nosso Senhor teve coragem e enfrentou. Então, o Mestre, ele nos dá diversos exemplos de coragem. O Senhor não foi um covarde, e ele assumiu a missão que o Pai lhe confiou, para dizer para todos nós que somos seus discípulos, que nós não podemos nos acovardar diante do bem que nós devemos fazer, que nós não podemos nos intimidar pelas pressões, quando nós devemos realizar a vontade de Deus. Se o Cristo, nosso Mestre, de fato nos deu testemunho de coragem, nós também devemos ter essa coragem nas nossas vidas. Depois também, quando era o dia de Pentecostes, os discípulos estavam lá reclusos no cenáculo, com medo, com receio dos judeus. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles abriram as portas do cenáculo, do lugar onde eles estavam, e começaram a pregar com muita coragem, com muita audácia, o Evangelho de nosso Senhor. Então a coragem também, vencer o medo aqui, não é apenas qualquer medo, é um medo para a gente se assumir como cristão, assumir a nossa fé. Isso nós nos deparamos na sociedade que nós vivemos. Quantas vezes a sociedade, por diversos mecanismos, quer nos calar a voz, quer nos intimidar, quer fazer que os cristãos recuem e não tenham testemunho do Evangelho. E nós, católicos, muitas vezes nos deixamos intimidar e acabamos tendo medo de falar de Jesus Cristo, de falar de Deus, de falar da nossa fé. Tantas pessoas precisando do nosso testemunho, da nossa palavra, e a gente acaba recuando, se omitindo. Então, nós precisamos sim, nós estamos chamando a atenção. Aquele que o declarar diante dos homens, eu também vou declarar a favor dele diante do meu Pai. Nós precisamos levar o nosso testemunho a sério, porque quando nós assumimos a nossa fé na sociedade que nós vivemos, diante dos homens do nosso tempo, significa também que um dia nosso Senhor vai nos confirmar diante do Pai. Mas se nós renegamos o Cristo, se nós não assumimos a fé, vai faltar essa confirmação. Então o Senhor está dizendo que nós precisamos vencer esse medo. E nós podemos nos perguntar quais são os medos que nós temos de assumir a fé na nossa vida. Porque a nossa fé nós não podemos assumir só aqui, em quatro paredes da igreja. É muito fácil a gente viver a nossa fé, todo mundo é católico, não é? Todo mundo está rezando, está professando a fé. Mas nós precisamos nos encher de força do Espírito Santo
na Santa Missa, na Eucaristia, na oração, para que na missão que nós temos aqui dia a dia, no trabalho, na escola, na rua, por onde nós andamos, com sabedoria, a gente poder dar esse testemunho do Senhor. Isso no Evangelho nós não devemos ter medo dos homens, mas nós devemos ter medo daquele que pode tirar a alma, nos faz entender a vida eterna. Nós precisamos ter a palavra, nós dizemos é temer a Deus. Nós precisamos temer do castigo de Deus. Nós precisamos temer a Deus no sentido de respeitá-lo. As pessoas vão perdendo o temor, o respeito a Deus, acham que não precisam mais respeitar o Senhor. Deus não precisa mais ser levado em consideração. Isso acaba se fazendo todo tipo de baixaria que possa existir. Mas nós que temos a fé em Deus, que sabemos que vamos ser julgados por Ele, um dia pelo que nós fizemos na nossa vida, nós precisamos pensar, refletir, não por medo, mas por amor, porque diz que o arrependimento por medo é o arrependimento bem feito. Nós precisamos nos arrepender por amor. É Deus que nos ama, é Deus que nos pede. E reconhecer que o nosso amor foi pequeno, limitado, que nós poderíamos amar muito mais e dar testemunho desse amor tão grande que Ele tem por cada um de nós. Que Deus nos ajude, por Sua graça, a vencer os medos que nós temos dentro de nós e com muita coragem dar testemunho do Evangelho, do Cristo, no mundo que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.